Olá pessoal, meu nome é Robson Luiz dos Santos, eu sou aluno de Direito do 6º período da Uniaraguaia. Estou aqui para dar continuidade ao projeto de extensão, um qual tem o objetivo de levar informações à comunidade sobre o seguinte tema: o combate à violência doméstica e o feminicídio. Ao decorrer do vídeo, vamos esclarecer algumas dúvidas que a própria comunidade trouxe, como perguntas pertinentes relacionadas ao tema. Recentemente, no dia 10 de outubro de 2024, houve uma alteração no nosso Código Penal, no crime de feminicídio e também no crime de violência doméstica. Uma das principais alterações que o nosso Código sofreu foi que antes o crime de feminicídio ele era uma qualificadora do Código Penal, ou seja, trazia uma nova pena, uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Agora o crime de feminicídio ele se tornou um crime autônomo, previsto ali no artigo 121A do Código de Processo Penal, trazendo a maior pena do Código Penal, que é de 20 a 40 anos de prisão, podendo até chegar a 60 anos, porque existe ali também presente causas de aumento de pena. Outra preocupação que o legislador trouxe foi na proteção dos órfãos do feminicídio, onde os filhos e as filhas que têm sua mãe morta, que é vítima em razão desse crime, ficam desprotegidos. Outra alteração que o legislador trouxe no crime de feminicídio foi buscar a proteção dos órfãos do feminicídio, que são os filhos e as filhas da vítima que ficam desprotegidos em razão da prática desse crime. O legislador se atentou da seguinte forma: quando o crime é praticado com uma gestante, a pena é aumentada de 1/3, podendo ser elevada até a metade. Ou se o crime é praticado 3 meses após o parto, ou se o crime é praticado com uma mãe que ela é cuidadora de uma criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Outra alteração que essa lei trouxe também foi no crime de violência doméstica. Por exemplo, o crime de lesão corporal. Antes tinha uma pena de 1 a 4 anos de prisão, ou seja, era um crime que tinha uma pena de médio potencial ofensivo. Agora teve sua pena elevada, de 2 a 5 anos de prisão, ou seja, agora se tornou um crime de elevado potencial ofensivo. E uma das principais alterações também foi no crime de ameaça. Antes, o crime de ameaça, ele necessitava que a vítima fosse na delegacia e relatar o fato ao delegado ou escrivão, e a partir disso era necessário que ela assinasse um termo de representação, requerendo que aquele processo prosseguisse, requerendo ali uma ação penal sobre o acusado, sobre o autor do crime. Agora ele se tornou um crime de ação penal pública incondicionada, onde o Ministério Público ele é o titular da ação, não necessariamente precisando da representação da vítima. O simples fato dela comparecer na delegacia e relatar a ameaça já torna um crime de ação penal incondicional, onde o Ministério Público ele irá prosseguir com aquela ação. Infelizmente, o que era presente na nossa sociedade era o seguinte: muitas vezes as vítimas elas iam até a delegacia apenas em busca de medidas protetivas. Elas não tinham a intenção de levar aquilo adiante, achando que o autor do crime, seu companheiro, ele iria mudar, e elas não tinham o objetivo de prosseguir com a ação. Mas, infelizmente, o que está presente na nossa realidade é que ele não muda, e isso acaba se tornando algo mais grave. É necessário, através dessas informações, conscientizar as vítimas para que elas não fiquem presas em um ciclo vicioso da violência, onde elas são reféns dos seus companheiros e, caso isso prossiga, pode ser elevado a um crime mais grave, como o feminicídio, que se consuma com a morte da vítima. Tivemos algumas perguntas pertinentes ao tema que, ao decorrer do vídeo, iremos responder para vocês. Eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Foi feita uma das pessoas, uma mulher, ela fez a seguinte pergunta: mas será se com o aumento dessas penas irá acabar com os crimes de feminicídio ou com a violência doméstica? Bom, para responder essa pergunta, é necessário entendermos que a lei ela é um instrumento do Estado e a sociedade ela necessita de uma resposta à altura. E talvez esse aumento de pena seja essa resposta que a sociedade precisa. A criminologia, ela trouxe consigo algumas respostas como um fator crucial que leva um ser humano a cometer o crime.
E você sabe qual que é esse fator? O fator crucial é simplesmente a sensação de impunidade ou a ausência do Estado. Perceba-se que tem uma grande semelhança com o crime de violência doméstica, onde ele inicia com pequenos delitos que, não tendo a necessidade da vítima tomar aquela atenção, ir na delegacia, fazer uma denúncia, acaba que se torna um ciclo vicioso, um ciclo que irá aumentando e pequenos delitos acabam se tornando, ao longo do tempo, delitos mais graves. Primeiro vai começar com um xingamento, uma violência verbal, depois aquilo se torna um empurrão, uma violência física, um soco, e pequenos delitos como esse acabam se tornando delitos mais gravosos, como o feminicídio, que seria o crime irreversível, com a morte da vítima. Então, a criminologia, ela trouxe isso para a gente poder debater com o tema, que a ausência do Estado e a sensação de impunidade acaba agravando os crimes na sociedade. Então, através desse aumento da pena, seria uma resposta que a sociedade precisava para combater esses tipos de crime. Dando continuidade, a gente acabou interagindo com a população e, através disso, surgiu algumas dúvidas que iremos esclarecer no decorrer desse vídeo. Outra pergunta é: o que é uma medida protetiva e como solicitá-la? A medida protetiva ela é um mecanismo que busca proteger a vítima de violência doméstica, e ela pode ser solicitada a partir do momento que ela vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência. O delegado ele já pode requerer uma medida protetiva e ela tem como objetivo proteger a vítima e seus familiares ali ao redor, seus filhos, como por exemplo, afastar o autor do crime 100, 200, 300 metros da presença da vítima, ou proibir ele que frequente determinados lugares. Essa medida protetiva ela também pode ser requerida em juízo durante a audiência. E é importante ressaltar também que a quebra da medida protetiva configura um crime. E a partir do momento que o autor do crime ele quebra essa medida protetiva, se aproximando da vítima, o juiz ele pode converter em prisão preventiva, por entender que aquela medida protetiva foi insuficiente na proteção da vítima. E dando continuidade ao vídeo, eu irei chamar aqui o Matheus e o Guilherme para responder as demais perguntas feitas pela população. Olá, eu sou o Matheus Soares dos Santos, estudante da Uniaraguaia, do 6º período da turma de Direito. Eu vou dar continuidade respondendo algumas perguntas da população. A violência doméstica só é considerada entre casais heterossexuais ou pode ser considerada entre casais homossexuais também? Bem, sim, pode ser considerada entre casais homossexuais, ou seja, é necessário apenas uma situação de vulnerabilidade ou de subordinação para que seja considerada violência doméstica. Outro questionamento feito pela população foi: quais são os principais mecanismos de proteção às vítimas de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha e como elas contribuem para a segurança das mulheres? Bem, o principal meio de defesa são as medidas protetivas, onde pode ser solicitado o afastamento do agressor, a proibição do contato e a restrição de porte de armas. E isso contribui onde a vítima terá uma proteção mais rápida e acessível nos crimes de violência doméstica. A próxima pergunta foi: em quais situações a vítima pode pedir remoção do agressor do lar? Sendo uma das formas de medida protetiva, a partir do momento que o infrator comete o crime de violência doméstica, ele perde sua autoridade familiar, podendo assim ser afastado do seu convívio domiciliar. A próxima pergunta foi: o que fazer quando se sofre violência doméstica? Bem, o importante é não ficar calada. Diz que 180 ou vá até uma delegacia e peça urgente sua medida protetiva. Agora, o Guilherme irá dar continuidade ao nosso trabalho respondendo mais algumas perguntas da população. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Ferreira Mendonça, sou estudante de Direito na Uniaraguaia. Vou estar esclarecendo mais algumas perguntas que foram feitas pela população. A pergunta feita foi: quais são os tipos de violência doméstica? A violência doméstica pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Outra pergunta feita pela população foi: uma vítima de violência doméstica com agressor preso é notificada após a libertação? Sim, o oficial de justiça deve notificar ela o quanto antes, e com o avanço da tecnologia, isso ficou muito fácil, podendo ser notificado pelo WhatsApp. Bom, pessoal,
Esse foi o nosso trabalho de extensão. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que estamos aqui para esclarecer.